Se eu acho que a pandemia vai servir para mostrar que nós somos meros mortais, você pode perceber, por exemplo, que eu estou gravando em casa porque estamos todos de quarentena, certo? Eu acho que não. Já me foi perguntado isso hoje numa rádio. Acho que a gente, de repente, está carregando muito as fichas, achando que o trauma que a gente está passando e vai passar, que vai transformar a humanidade. A humanidade já passou por inúmeras guerras. A humanidade já passou por inúmeras pragas, né? Peste negra na Idade Média, a peste no período do Constantino, Imperador Constantino da Roma, Constantinopla, a própria gripe espanhola, né? Há 102 anos atrás. Sem dúvida nenhuma, essa pandemia é a maior catástrofe depois da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida. Então, primeiro, a ideia de que a gente vai mudar por causa dela, eu acho que a história sustenta o argumento contrário. Não vai mudar. A humanidade não vai mudar por causa da pandemia. Mudar no seu comportamento, que é isso que eu imagino que você queira dizer. Não vai mudar porque não mudou em outros momentos, então não acho por que ela mudaria agora necessariamente, tá? Os exemplos históricos não mostram isso. Agora, a gente sempre tende a mudar quando tem grandes crises do ponto de vista técnico. A gente aprende muito. A gente tem aprendido muito toda vez que tem algum problema, alguma doença. Se você imaginar, se você tiver lido já sobre isso, quando surgiu a AIDS, no comecinho dos anos 80, 79, 80, 81, 82, e hoje os pacientes soropositivos têm uma qualidade de vida infinitamente melhor do que no começo dos anos 80, ou ao longo dos anos 80 todo. Então você tem modificações e mudanças mais no plano técnico, enquanto tal, do que necessariamente no plano comportamental. Você tem algumas mudanças no plano comportamental. Por exemplo, é possível que as pessoas comecem a lavar a mão com mais cuidado. É possível que durante um tempo as pessoas tomem mais cuidado de se encostar em maçanetas de porta, por exemplo. Eu lembro, depois da H1N1, em 2009, essa mania de álcool gel se espalhou por tudo quanto é lugar. Antes não existia isso, né? Então tem algumas mudanças. É possível que as pessoas, e aí não no sentido de que a humanidade vai descobrir que nós somos meros mortais, a gente com certeza vai ter uma experiência focada nisso, né? Nesse momento agora, né? No sofrimento. Você acaba meditando, acaba tendo exemplo, se sentindo acuado, se sentindo fechado, porque o vírus está em toda parte. Então o mundo de repente ficou estranho. Aí você tem uma experiência de descentramento ontológico, como se fala em filosofia. Você percebe que você não é o centro do mundo, a humanidade não é o centro do mundo, a gente é super frágil, tem iPhone, mas morre por causa de um vírus, né? A gente tem que cercear toda a nossa vida porque tem um vírus circulando por aí. Isso dá a nós uma chance de perceber que nós somos meros mortais. Mas eu não acho que isso continue para sempre. Inclusive porque eu acho que esquecer que nós somos meros mortais no dia a dia é parte da herança evolucionária. Se a gente lembrasse disso todo dia, talvez a gente fosse uma espécie não operacional. Talvez a gente fosse uma espécie deprimida mais do que já é o tempo todo. Então a gente meio que esquece essas coisas porque é meio que talvez a gente se adaptou, os adaptados é aqueles que esqueciam em alguma medida isso o tempo todo. Agora eu tenho a impressão que vai ter muita aprendizagem. Você vai ter, por exemplo, famílias que vão ter problemas, famílias que vão lavar roupa suja, famílias que vão se reencontrar, casamentos que podem se fortalecer, casamentos que podem acabar, pessoas repensando sua vida profissional, aquelas que têm chance de fazê-lo. Quer dizer, o longo isolamento, que vai aí no mínimo de cerca de 3 meses, né, já iniciado, esse processo sim pode causar grandes transformações. Entre elas, você perceber que não tem internet que aguente tanta gente pendurada nela ao mesmo tempo. Agora, mudança da gente passar a lembrar que nós somos meros mortais, a gente sabe disso o tempo inteiro. Não acho que daqui um ano, quando isso tiver passado tudo, a gente vá ficar lembrando disso. Agora, eu espero que nós aqui no Brasil, a gente demonstre a capacidade de não ficar bebendo em bar, não ficar enchendo praia, não ficar fazendo manifestação política, certo? Não, que os ignorantes não vençam e não atrapalhem a nossa vida, porque a gente tem que fazer agora é atrasar o contágio.